Reconecte-se com a sua essência. Que porra é essa? Estou fazendo uma série de termos muito utilizados e que eu estou questionando que porra é essa. E um que eu uso muito é reconecte-se com a sua essência. Eu tive uma aluna do Despertar, que é onde eu falo de reconexão com a essência. Ela falou, mas Fê, explica direito esse negócio de reconecte-se com a sua essência, porque eu não entendo muito bem o que você quer dizer com isso. E aí uma coisa que pra mim é tão, clara e sólida, sabe? Reconecte-se com a sua essência, virou o que será que eu tô querendo dizer com isso, né? Vamos refletir aqui. Então, senta e vamos discutir sobre isso. Vamos começar. Essência. Que será que a gente tá falando quando a gente fala de essência? Será que é a nossa alma? Como a gente sabe se é a nossa alma ou se é algo que a gente se condicionou desde pequeno? Por exemplo, como eu sei se a minha essência é ser uma pessoa simpática e fofinha? Porque eu nasci com esse jeitinho mais meigo de ser. Obviamente eu não tô falando de mim, né, gente? Mas uma pessoa hipotética. Como é que eu sei se eu nasci meiga e fofinha? Ou se logo desde bebê saquei que quando eu era fofinha e meiguinha ganhava mais atenção da minha mãe e do meu pai. E aí foi me condicionando a ser mais meiguinha e fofinha. Como é que eu sei dessa essência? E agora quando eu sou grossa com as pessoas, eu sinto que eu não tô sendo a minha essência. Porque na minha essência eu sou fofinha e meiguinha, mas isso na verdade não nasceu comigo, foi algo que eu me treinei ao longo da vida. Eu tô questionando também, né? Não é que eu sei. Por exemplo, a Aurora, vocês já sabem que eu falo bastante de Aurora, aquela cachorra, minha cachorrinha. Mas a Aurora, o primeiro dia que eu vi, ela já tinha um jeitinho, ela devia ter, sei lá, 3 meses, né? Ela é fofa, ela abraça você, ela te faz se sentir amada, ela é muito fofinha, ela é uma carinha fofinha. Isso garante a ela muito amor. Não tem quem não consiga amar ela. A Dani conhece a Aurora desde bebezinha. Quando a Dani chega, a Aurora chora. E aí a Dani fala, ai, que você me ama, se sente única ali, ela faz isso pra todos, entendeu? Ela tem essa coisa, já faz se sentir. E aí eu fico pensando, ela nasceu desse jeito. Tem algo que nasce com a gente, né? Então tem essa parte da essência que nasce com a gente. Eu acho que tem outra parte da essência que a gente desenvolve inconscientemente de criança. Eu vou sacando. Sabe a criancinha que percebe que toda vez que ela faz você dá risada, ela fica aí você saca, se eu for engraçada, eu vou ter atenção. Se eu for fofinha, eu vou ter atenção. Se eu nasci numa família de revolucionários, se eu for questionadora, eu vou ter aprovação, sabe? E aí você vai moldando aquela essência logo piquititica, assim. E aí você vai formando ali a sua base, aquela sua essência, né? Então tem a essência do meio que você nasce com, tem a essência dos condicionamentos que você adquire, a visão de mundo que você nasce, toda aquela interpretação inconsciente que rola no começo da vida, que também é você, né? É o que te constrói. E tem também a sua essência, aquela coisa de onde você veio, né? Quem foram os seus avós? Quem foram os seus pais? Não conheci o meu avô paterno, mas tem um monte de coisa em mim que eu sei que é dele, sabe? Ele veio lá da Síria e ele veio desbravar novas terras e ele era empreendedor e depois empresário. E eu, depois de muitos anos, fui desbravar outras terras e virei empreendedora, empresária. Entende? Nem minha mãe nem meu pai fizeram isso, meu avô fez. Então a gente já vai começando a coletar aí vários aspectos do que seria a sua essência. Quando eu falo reconecte-se com a sua essência, eu tô falando muito de um ponto na sua vida em que você sente que você abandonou parte da sua essência, de quem você realmente é, da sua verdade. Fizemos um vídeo sobre verdade. E chega um momento que você fala assim, cara, eu me abandonei, eu me deixei pra trás. Tem horas que a gente se abandona, que a gente larga a nossa essência, a gente nem percebe, sabe? E por um tempo é tudo bem largar, porque você está criando outras coisas. Mas chega uma hora que existe algo dentro de você que começa a entrar num rebuliço e você começa a ter essa sensação de eu esqueci quem eu sou. Eu não sei mais quem eu sou. Eu não me sinto mais como eu era. Antes eu sabia quem eu era, agora eu não sei mais quem eu sou. Eu esqueci de onde eu vim. Eu esqueci do que é realmente importante pra mim. E aí você tem essa necessidade de resgate da sua essência. É disso que eu tô falando. Tem muitas alunas minhas que chegam no despertar, nesse momento de reconexão da essência,
que são mulheres que estavam muito imersas na maternidade. E eu escuto muitas mães falando isso. Eu me perdi de mim mesma. Não sei nem mais quem eu sou. Porque a maternidade demanda muito da mulher, né? Então a mulher tem que... O corpo dela já não é dela, o tempo dela já não é dela, a atenção dela já não é dela. Tá tudo indo para aquele outro ser que também é ela. Então não é que ela se abandonou por completo. Não sei se não tem como a gente se abandonar por completo. A gente se abandona muitas vezes quando a gente tira o foco de uma coisa e bota na outra, que também é importante ou necessária ou urgente na nossa vida. Essas mulheres que têm filhos, todas elas, nenhuma que conversou comigo falou: quisera eu não ter tido esse filho. Talvez elas sintam isso, você sente isso, tá tudo bem. Mas não era nem o que elas falavam. Muitas falavam assim: meu, Fê, depois que meu filho nasceu, tem um outro propósito de vida. Eu sou muito mais eficiente hoje em dia. Eu sei usar o meu tempo muito melhor. Eu sei o que é realmente importante. Eu quero ser uma pessoa melhor porque eu quero que esse filho tenha como modelo uma mãe que foi atrás de ser uma pessoa melhor. Então existe dentro dessa própria maternidade uma força que vem junto, que acende uma essência dessa mulher, uma potência dessa mulher que toca, né, que expande. Ao mesmo tempo, essa mulher sente que não está conectada com a sua essência. Por quê? Porque a essência é plural. E aí naquele momento, naqueles primeiros anos, naquele primeiro momento, ela precisou abandonar certos aspectos da sua vida para focar naquele outro. A partir do momento que esse momento começa a encaixar, eu falo, bom, agora eu quero voltar mais para mim, eu quero saber quem eu sou agora. Então esse reconecte com a sua essência é muito doido se a gente começa a pensar, porque ele vem de um lugar de eu tô perdida, não sei mais quem eu sou, não me sinto mais em casa no meu próprio corpo, eu preciso voltar para mim, mas sendo que o eu para o qual eu vou voltar já não é nem mais o mesmo do que era, a gente nunca vai poder voltar ao que era, né? Vira e mexe aparece uma aluna que fala assim: eu já fui muito feliz, eu só queria voltar a ser aquilo. Não vai voltar, não vai ter como. Então, o que eu vejo que rola muito é, a gente aposta em certas coisas. Imagina que você tá num cassino e a tua vida é um jogo de roleta, né? E tem horas que você fala, meu, eu vou apostar no 10 de ouros. Tá aqui todas as minhas fichas, não, só algumas. E aí, saiu o 10 de ouro. Não saiu o 10 de ouro, merda, tem que reavaliar as minhas apostas. A vida é assim com a nossa atenção, né? E aí tem horas que a gente perde não, a gente coloca essa atenção em certas coisas e nesse processo a gente tem essa experiência de me perdi de mim, eu esqueci quem eu sou, esqueci do que é realmente importante, eu fui levada por outros objetivos, por outras questões, por outras necessidades, eu me perdi, eu preciso voltar para a minha essência. Só que aí eu preciso me redescobrir, porque essa essência, ela também se transformou, né? E qual é a essência a qual eu tô querendo voltar? Quem sou eu? Então, no despertar, a gente faz muito esse processo de quem sou eu hoje? Me descobrir quem eu sou hoje. Essa reconexão com a essência passa por deixa eu ver quem eu sou hoje, então. Porque eu tô há tanto tempo querendo construir essa outra coisa, esse filho, essa vida no exterior, essa família que precisava de mim, o trabalho, o dinheiro que eu precisava para pagar a dívida, tem tanta coisa. E agora eu preciso voltar para mim e ver quem eu sou hoje, o que eu acredito hoje, quais são os meus valores hoje, né? Eu tô falando bastante do despertar porque é onde eu faço esse processo de reconexão com a essência, né? E aí a gente começa a ver os valores, né? E os valores, quando você tem 20 anos, os seus valores podem estar entre conhecimento, aventura, liberdade. Aí passa-se 20 anos, você é uma mulher de 40 com 2 filhos, financiamento, e você paga o plano de saúde da sua mãe, e de repente você fala, mas não é liberdade, minha filha, você precisa de estabilidade financeira, não tá nem pensar em aventura. Aventura é viver, né? Aí mudou, os seus valores mudaram, porque é um outro momento de vida, você já é uma outra pessoa. O se perder vem quando o meu foco muda, eu invisto as minhas fichas em outros lugares, de repente eu falo, opa, tô precisando pegar essas fichas de volta. Mas também vem muito desse apego ao que era ou o que deveria ser, né? Você acha que você deveria ser como você era e você não tá se reconectando com a sua essência de hoje, porque essa essência também vai se transformando e se revelando. Esse assunto, ele tromba muito com aquele vídeo da verdade, depois assiste. Porque vem junto, né, essa coisa da essência. Tipo, que essência?
Será que é essência alma, né? E aí eu tava pensando nessa coisa que eu sinto muito, que é essa coisa do chamado, né? Um chamado. Será que é uma coisa espiritual, né? Uma coisa, uma voz, assim, uma força. Não sei se você acredita em Deus. Mas existe essa força maior, ou o universo, ou sei lá o que tá te chamando para algo? Ou será que é um desejo que estava adormecido e que está em rebuliço? Tem uma hora que tem um chamado, né? Porque, gente, despertar. Eu amo o nome dos meus programas. Despertar é ótimo. Porque é exatamente como eu sinto, sabe? Eu sinto que eu tava meio adormecida, meio lutando por coisas que já não faziam mais sentido, que fizeram sentido um dia, foi um bom plano um dia, mas não era mais, não me preenchia como eu achava que ia preencher. Mas eu continuava naquilo, eu continuava naquilo. E aí teve uma hora que teve um chamado, né? Que fala assim, precisa isso, precisa fazer. Eu não sei muito bem de onde vem esse chamado. Teve vezes que eu achei que era espiritual, teve outras vezes que eu achava que era só inconsciente mesmo. Hoje em dia eu tô só não sei. E aí tem essa sensação de que eu acordei, sabe? Eu comecei a ver a vida diferente, teve um estalo. Eu comecei a ver as coisas diferentes, eu comecei a dar valor para outras coisas, sabe? E a sensação que eu tinha é que eu voltei para casa. Que doido, né? E conectar com a essência pra mim tem uma música do Crystal Fighters que chama At Home, que era uma música que eu ouvia muito na época, e ela fala assim: eu sabia que eu ia te ver de novo, e eu sentia que era isso com a minha essência, sabe? Tipo, eu sabia que eu ia te ver de novo, eu sabia que tô voltando para quem eu sou, sabe? Então, passou por um momento assim, em que parece que eu fui adotando várias coisas que não ressoavam comigo, que não encaixavam em mim, porque eu acreditei que eu precisava performar de uma série de maneiras que não encaixavam em mim e eu fui tolerando. Ah, isso não encaixa muito, mas eu vou usar. Sabe que nem quando você pega a roupa das suas primas? Eu pegar a roupa das minhas primas. Isso aqui nem é muito meu estilo, mas já que eu ganhei mesmo, sabe? Ah, isso aqui nem gosto muito, mas é caro, né? Caro, eu vou ficar porque é caro. É uma coisa que você não sabe sobre mim. Eu tenho pé grande. Eu calço 40. Só que no Brasil, os sapateiros só fazem sapato pra mulher até 39. E às vezes o 39 é tipo 38. E a pessoa que tem um pé grande se sente que é desajustada na sociedade. E meu Deus do céu, o quanto eu na minha vida usei sapato apertado, gente. Quanto que eu usei sapato apertado? Até a Austrália, porque graças a Deus na Austrália vai até 41, 42. Vai ver, esse é outro motivo pelo qual eu fiquei lá 11 anos. Eu vou comprar sapato de todo preço, porque aqui no Brasil dá pra você comprar sapato 40. Só que você tem muito menos formatos e os preços são estratosféricos, porque tem pouco, né? E só que ao longo da vida fui fazendo o quê? Não, aperta, enfia o sapato. Aí tem uma hora que você fala assim, eu não vou mais usar sapato apertado nunca mais na minha vida, nem que eu tenha que andar de Havaiana pro resto da minha existência. E aí, isso é um voltar pra casa. É quando você fala, esse sapato não me serve, eu não quero mais. Não quero esse sapato, não me importa se é Prada, não me importa quem fez, não me importa se é o último sapato do mundo, eu não vou mais fazer essa maldade comigo de insistir que meu pé seja 39, como meu pé nasceu 40 e é 40 e vai ser, por exemplo, 40 que eu faça e eu não vou mais vestir sapato apertado. Isso é uma alegoria para várias coisas na vida, que a gente tem uma hora que a gente fala, não, eu tentei me encaixar aqui, não rolou, eu preciso voltar para quem eu sou. Só que esse voltar para quem eu sou não é tão simples assim, porque quem você é não é a mesma coisa o tempo todo. Então quem você é hoje não é quem você era naquela época XYZ, entendeu? Não. Quem você é hoje está para ser descoberto. Sabe outra coisa de essência que é muito louco? Eu sempre amei escrever. Desde criança eu amava livraria. A minha mãe conta histórias que quando eu ia numa loja de brinquedo eu não pirava. Eu ia numa livraria que eu queria comprar todos os livros. E eu lembro de ser criança e ler. E eu lembro de ser criança e passar por um concurso de redação, para as finais de um concurso de redação. Me lembro de querer me esforçar para ganhar aquele concurso, me lembro de perder aquele concurso e me lembro de decidir que eu não era boa escrevendo e abandonei a escrita, assim. Teve uma época que uma das minhas melhores amigas que fez faculdade de jornalismo comigo começou a escrever junto comigo pro blog. Ela escrevendo comigo sobre mim, despertou em mim essa vontade de escrever e eu comecei a escrever e eu amo escrever e eu tenho um processo de escrita muito peculiar, assim, porque eu não sou uma pessoa que escreve todo dia, o tempo inteiro, eu não sou escritora, sabe, preciso escrever, mas eu sou uma pessoa que vive refletindo, bem reflexiva, e aí de repente vem um texto, sabe, e os meus textos tocam, e os meus textos encaixam, eles conectam, né, são textos bons. Eu falo, nossa, tem isso em mim, né? Essa coisa da comunicadora.
Eu tenho uma essência comunicadora. Eu sempre fui desde criança muito comunicadora. Criança blá 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 blá. A Dani mudou de lugar. A minha essência é desfocada. Mas então, quando eu era desde criança, minha mãe conta a história de quando eu era criança. Teve uma vez que a gente foi fazer uma viagem pro sul, que a gente tava num restaurante, que eu sumi. E que daí ela começou a me procurar e eu tinha, sei lá, gente, uns 4 anos. E aí a minha mãe foi procurar, eu tava numa mesa de outras pessoas, com 2 velhinhos, conversando. Sempre fui muito comunicativa. E foi muito louco, porque eu sempre, principalmente quando eu comecei a fazer terapia lá nos meus 20 e poucos, eu falava assim, é muito louco, porque eu lembro de ser uma criança muito comunicativa e ficando mais quieta. Eu fui ficando quieta. E eu cheguei na adolescência quase tímida, sabe? Não é que eu era tímida, mas eu era fechada, eu ainda sou fechada, mas me abro com pessoas específicas, eu era das coisas. Poucas amigas, poucas e muito boas amigas, mas poucas amigas, e eu fui me fechando. E aí eu fui fazendo esse processo, fui ficando uma pessoa introvertida, eu sou introvertida, mas não sou tímida, né, como você pode ver. Quando eu tive essa crise dos 30, que foi o meu despertar, essa reconexão com a essência, voltou muito forte essa vontade de comunicar. Essa vontade de falar, essa vontade de expressar, essa vontade de ter voz, que é uma coisa que tava comigo desde pequena, sabe? E por que eu fui me calando agora que eu fiz muita terapia? Eu tenho algumas teorias, né? Porque quando você fala, você tem uma resposta, você tem que dar com aquela resposta, dizendo o que você quer. Às vezes quando você fala, a pessoa do outro lado te conhece melhor, vê que você não é muito o tipo de gente que ela quer ter perto, te corta, você fica sozinha. Às vezes você fala alguma coisa que as outras pessoas acham engraçado, tiram sarro de você, aí você tem vergonha, aí você não fala. Você declara o seu amor por alguém, aquela pessoa fala, não, mas eu não te amo. Aí você sofre, você fala, eu não falo porra nenhuma, nunca mais. Aí você vai aprender a ficar quieta. Você vai não. Eu aprendi a falar assim, puta, tua mãe falando a vida inteira. Boca fechada não entra mosca. Eu falo, é verdade, mãe. E aí fui fechando, só que eu não estava alinhada com a minha essência, né? Porque eu fui me protegendo. Então, quantas vezes a gente não tá se abandonando, largando essa nossa essência, que é uma coisa complexa de se entender o que é, mas esse eu, né? Quantas vezes a gente não tá se abandonando a nossa essência, porque estar conectado com a nossa essência parece perigoso. Aí você vai tipo, mas aí será que eu abandono a minha essência? Não. Eu exploro outras partes. Por exemplo, eu não passo maquiagem de verdade. Eu nem tenho maquiagem de verdade. Eu só tenho um rímel, um lápis, um batom, um delineador que eu comprei, mas não uso, porque eu não sei fazer gatinho, também nem vejo por aonde eu faria. Um pincel de batom, porque eu acho gostoso, mas também não uso faz tempo. E é isso que eu tenho de maquiagem. Então, assim, se eu contratasse uma maquiadora pra me botar pó e funda... nem sei o nome, sei que tem uma camada disso, camada daquilo outro, aí você fica toda branca, aí você fica toda amarela, aí de repente começa a ficar dourada, sei lá, acho muito louco. Mas eu não tenho essa essência. E aí, se eu fizesse tudo isso, eu não ia estar confortável de fazer esse vídeo. Então, você vê, eu me adapto aqui, mas eu mantenho um respeito aos meus ideais, eu acho que é isso. Essa conexão com a tua essência tem a ver muito com os seus valores e com os seus ideais. Acho que é por isso que essa sessão de valores do despertar é tão importante. A gente encarar assim, quais são os meus valores hoje? Eu tô respeitando? E também perceber que muitas vezes você tem valores que você não queria ter. Você acha muito mais legal ser uma pessoa livre, que viaja e tem cheia de aventuras, mas o seu valor é liberdade, aí você se julga por isso. Ou o seu valor é reconhecimento. Na sua essência, uma pessoa que desde pequenininha gostou de ter reconhecimento, que navega bem quando as pessoas falam que você tá indo bem. Será que é tão errado assim a gente querer reconhecimento, sabe? Tem uma pessoa da minha vida próxima que precisa de muito reconhecimento, sabe? Essa pessoa é tão próxima que eu aprendi que com ela é importante que toda vez que eu sinta o reconhecimento, eu expresse esse reconhecimento, entende? Porque pra ela é muito importante, ela navega melhor. Só que quando as minhas alunas chegam nessa sessão dos valores e veem aceitação social, reconhecimento como valor, elas negam, algumas choram, eu não queria, mas calma, tudo bem. Eu acho que essa essência, dessa coisa de você se sentir em casa, relaxada, curtir, relaxar, que se você é uma pessoa que relaxa, curte ter reconhecimento, o trabalho vai ser você não depender desse reconhecimento, aprender a se dar reconhecimento, aprender a ter várias fontes
de reconhecimento, não só uma pessoa, aquela situação, mas não precisa também lutar contra isso, né? É da nossa natureza humana, a gente precisa de reconhecimento, a gente precisa de aceitação social, faz parte de quem a gente é. Não é da nossa essência viver sozinho e não depender de ninguém e foda-se a opinião de todo mundo. Isso não é da essência do ser humano, entende? Tem muita essência do ser humano também, né? Porque lembra que você é uma? Você é um ser humano, então assim, você precisa que as outras pessoas te aceitem minimamente. A opinião dos outros importa sim, porque você ama as pessoas e você quer cultivar a relação com as pessoas que você ama, com as relações que te dão proteção, com as relações que te provocam crescimento. Você quer manter aquilo, então você vai buscar reconhecimento e larga de ser trouxa de achar que você não vai. Então tem a essência do ser humano, né? Então tem um monte de coisa que a gente precisa de reconhecimento e aceitação social, que é da essência do ser humano social, né? Porque nós não nascemos, a gente nasce de outro ser. E a gente precisa dos outros seres para viver, né? Por mais independente que você seja, você planta, colhe a sua maçã. Você planta e colhe, tipo, você vai lá na fonte para pegar a sua água e tomar banho, entendeu? Você pega 2 pedras e fica fazendo fogo à noite para se esquentar? Não, né? Tem um monte de gente fazendo um monte de coisa na sociedade para tudo isso acontecer, né? Então a gente vai precisar. Mas aí a gente fala de essência, parece que viver a sua essência é não ligar para a opinião dos outros. Não acha, não, mentira. Não vai ter como. A sua essência é estar com os outros. Agora, começamos então, como estar com outros, depender dos outros, ter ajuda dos outros e mesmo assim não se abandonar. Ou não se abandonar tanto. Claro, vamos ter que dar umas abandonadinhas, né? Mas como não abandonar o que é realmente importante, né? Quais são os seus valores hoje? O que não dá para abandonar, né? Não tem como abandonar. Teve relações muito importantes da minha vida que eu acabei não cortando, mas me afastando, porque eu vi que dentro daquela relação valores muito importantes meus não iam ser respeitados. Então não dá para ter uma relação próxima com alguém. E aí que relação próxima você pode ver dentro do seu âmbito, né? Uma relação próxima, seja amizade, seja alguém da família, seja relacionamento amoroso, né? Tipo, nesses âmbitos, tem horas que você vê que são certos valores que são tão contra o que você acredita que não dá pra você conviver com aquilo, porque aquilo é se abandonar demais. Mas é pra gente refletir mesmo, né? O quanto que eu também topo me abandonar e passar um rímel de manhã dizendo que eu nunca faço isso, porque eu quero um resultado final. Mas no fim, você vê, eu não tô me abandonando, porque eu sei que eu vou querer ver o vídeo com um rímel, entendeu? Porque eu sei que, tipo, eu vou ficar com uma carinha mais abatida e você não tá comigo, sentindo a minha energia, né? Se fosse só a Dani, eu não teria botado o rímel, mas a Dani ia estar comigo, junto. É uma outra natureza de relação e um outro contexto de conversa, né? Então a gente vai se adaptando também. Mas tem certas questões, por exemplo, a comunicação é uma coisa que tá em mim. E é muito louco, porque por muitos anos eu falei, que merda que eu fui fazer jornalismo, gente. Por muitos anos. E hoje eu vejo, porque eu sou comunicadora. Eu sou uma comunicadora, eu nasci para comunicar. Eu estou sempre falando ou ouvindo alguma coisa. Aliás, esse é um teste que eu queria fazer. Ficar só um dia sem ouvir e nem falar nada. Duvido. Ela vira assim, duvido. Porque eu sou comunicadora, tá na minha essência. Eu sou muito assim, sabe? Querer cuidar das pessoas. Não é cuidar das pessoas, porque na minha essência eu também não sou muito cuidadora. Sou daquelas pessoas que você tá doente, eu vou falar, nossa, que merda, eu vou esquecer, eu vou passar dias, aí eu vou falar, nossa senhora, a Dani tá doente, será que ela tá bem? Eu não tenho esse cuidado maternal, sabe? Mas eu tenho uma coisa, eu quero mudar o mundo, eu quero inspirar as pessoas, eu quero que elas se libertem, eu quero que elas tenham essa coisa de... E eu sou assim com as minhas pessoas, mesmo quando não tem vídeo, eu tô querendo saber e ajudar, e trazendo ideia, fazendo ligações, tipo... Isso é muito assim da minha essência, querer ajudar. Eu quero ajudar, sabe? Eu quero ajudar, sempre quis ajudar. Desde criança eu quero ajudar. É importante pra mim, assim, se eu não for ajudar, é meio inútil. O que adianta eu estar mal feliz, mal de boas, se todo mundo não tá, né? Então, tipo, isso também nasceu comigo. Agora, eu não sei o quanto que nasceu comigo, ou quanto que de repente eu vi um vídeo, ouvi um filme, ouvi uma música do John Lennon, Imagine, e aquilo ali ficou, né? Não sei, mas eu sei que é importante. Isso era uma das coisas que mais me dava agonia quando eu trabalhava em restaurante. Eu não sentia que eu estava impactando o mundo de um jeito que eu queria impactar. Eu tinha um colega de trabalho que ele falava assim, eu
eu amo esse trabalho porque eu tô proporcionando alegria para as pessoas. Elas vêm aqui, eu proporciono alegria, eu proporciono um momento de união, eu proporciono um momento de relaxamento. Ele via um propósito naquilo. Por isso que eu falo, não é o trabalho, é o sentido que você vê no trabalho. Ele via um propósito naquilo, ele se sentia assim, cara, eu tô passando, tipo, coisas boas para as pessoas. E eu pensava, eu não aguento mais servir cerveja. Eu quero falar com as pessoas. Eu quero me conectar com as pessoas, sabe? E eu vejo hoje, olhando pra trás, que aquele trabalho, eu fiquei bastante tempo nele, porque de um modo ou de outro eu tinha essa conexão com o time. A gente era um time, sabe? Então eu tinha essa conexão com as pessoas e eu sentia que eu tava fazendo diferença na vida dos meus funcionários. E o meu chefe era muito legal comigo, então eu tinha uma conexão com ele. Então essa conexão é muito importante pra mim, sabe? Um dos meus valores principais, essa conexão, me sentir conectada. E eu saí daquele trabalho porque eu queria causar outro tipo de impacto. Era importante pra mim. E eu tava numa carreira assim, eu tava indo bem, sabe? Eu tava indo bem, eu tava ganhando um bom dinheiro, tava juntando dinheiro, ajudando família, viajando e tipo, o futuro estava assim, promissor. Mas eu não quero, não preciso comunicar. De outro jeito, não é esse tipo de coisa. E aí tem a ver essa essência, sabe? Então tem essa coisa que é muito nossa, que vem desde criança e que muitas vezes a gente abandona ou deixa de lado, não é prioridade, e que aí vai tendo momentos da vida que parece aquela plantinha que nasce do concreto, né? Vai às vezes até tento segurar, não, fica aí, mas continua, E aí essa verdade sua, né? E aí entra na parte da alma, que é a parte da alma, gente, é um assuntão pra mim, porque entra na parte da espiritualidade, e espiritualidade é uma coisa que eu tenho várias fases, porque tem um lado meu que consegue sentir que tem outra coisa. Existe uma comunicação, existe uma série de coincidências. Gente, eu tava assistindo um filme, olha que coisa, não tem nada a ver, mas só pra a gente ver as doideiras. Eu tava assistindo uma série, Valéria, no Netflix, muito legalzinho, inclusive eu recomendo. Assistiu, né, Dani? Assisti. Legalzinho. Então assim, ai meu Deus, a vida vai bonzinho. Tinha na parede aqueles olhos gregos, sabe? Com cílios assim, dourado. E eu olhei e falei, ai que lindo. Aí outro dia, tô no Instagram, vejo a foto de alguém, a mesma coisa. Aí eu tô outro dia, vendo uma revista com a minha amiga, a mesma coisa. Tudo bem que tem a coisa da moda, né? Mas você sabe quando de repente você vê aquela mesma mensagem, ou tem uma frase, e aí uma outra pessoa que você nem conhece fala aquela frase. E aí, sabe quando essas coisas, tem umas coisas muito doidas, assim. É impossível achar que a vida é só o que a nossa mente vê, o que os nossos olhos veem. Tem muito mistério. Mas aí, por outro lado, também tem umas coisas com a espiritualidade, porque fica parecendo que eu tô acreditando que eu tô protegida pra não sentir medo. E aí eu tô usando aquela coisa, sabe? E eu sempre tive também esse questionamento do, mas por que tem tanta gente sofrendo então, sabe? Então tenho crises com a espiritualidade. Mas tá tudo certo, gente. Não se preocupem. O que eu tava falando? A alma. O que é a alma? Da onde veio? Pra onde vai? O que ela quer? Tem toda essa questão da alma. Tem uma coisa assim de, tipo, você estar alimentando seu espírito. Tem alguma coisa de você estar andando na natureza e você sentir que você é parte daquilo, né? Então tem essa essência da alma, essa essência da bondade, sabe? Essa essência da conexão, essa essência do tamo junto. Tem essa parte muito linda da essência, sabe? Que tem essa coisa da pureza, a pureza, sabe? Essa coisa da natureza e da elevação e do namastê, né? Tipo, eu vejo você e nós somos um. E eu acredito nisso, que a gente é um, sabe? Que existe uma coisa muito potente que une todos nós. Eu acredito nisso. E ao mesmo tempo existe algo muito perverso que une todos nós. Existe uma natureza, uma essência sombra, sabe? Existe uma essência até na natureza da morte, da destruição, do caos, do abandono, do roubo, do desespero, sabe? Tipo, até na natureza mesmo. Tipo, sei lá, tem um... Eu não sei se eu vou falar certo porque eu não sou bióloga, tá? Mas, por exemplo, não duvido que um passarinho gigante não vai e coma os ovinhos do passarinho pequenininho, porque tá com fome, entendeu? Perverso, né? O filho de alguém, você vai lá comer. Natureza. É aquela coisa da vida, né? No fim, tem esse instinto da sobrevivência, porque nós somos seres humanos. Eu acho que isso da questão da espiritualidade, que eu me questiono muito, uma das respostas que eu cheguei somos duais. Enquanto você estiver sendo ser humano,
pode ter a alma que for, você vai ser humano, entendeu? Você precisa comer, você precisa dormir, você precisa de água, você precisa de uma série de coisas, porque você tem essa experiência como humana, sabe? E nessa experiência como humana vai ter a essência dark também, né? Tem essa essência sombra, que é a essência da destruição, a essência da assassino. Imagina, Fê, que eu tenho uma essência assassina. Então eu te pergunto, o que você faz quando é 3 da manhã e tem um pernilongo buzinando no teu ouvido? Você tem uma essência assassina ou não tem? Eu tenho. Graças a Deus, essa essência assassina, ela se expressa nos pernilongos, né? É o meu campo de expressão. E eu tenho que matar, mesmo porque vai que esse pernilongo é uma dengue, né? Tem que matar. Mas eu não tenho esse instinto com a Dani, né? Eu nunca senti vontade de matar nenhum ser humano, né? E até aí sentir vontade é uma coisa e você de fato matar é outra. Mas existe essa essência. Existe a essência destrutiva do ser humano, não existe? Então, quando eu falo de reconectar sua essência, eu não tô falando pra você conectar com essa, não. Por favor. Não é disso que eu tô falando. Mas é que quando a gente fala da essência, tem isso, a nossa essência, né? Eu acho que a essência do ser humano é egoísta, por exemplo. Porque a gente precisa do egoísmo para sobreviver, né? De uma certa forma. Até mesmo quando você se submete a regras ou se coloca para ser totalmente altruísta, é porque de alguma forma você vai ter ganhos com aquilo. Ou você vai se sentir bem, que está ajudando, ou você vai se sentir protegida, porque as pessoas, você está cuidando de outras pessoas, então elas não vão conseguir se livrar de você, entende? Então tem esse lance de egoísmo, da essência, né? E tantas vezes a gente luta contra isso. E o que eu vejo nesse aspecto sombra da essência é que a gente também tem que se reconectar com essa sombra para que a gente consiga elaborar. Porque se eu nego essa essência assassina, é que eu também vou escolher bem assassina, eu vou me complicando aqui no meu discurso, que é uma beleza, mas vamos lá. Tipo, se eu não aceito que eu tenho essa essência, você fica uma, ai, eu não mataria nenhum moço. Você vai nessa, você tá se enganando, né? E aí o que você não vê é que isso aqui pode explodir em outro canto. Não que você vai de fato assassinar alguém, mas você vai explodir, vai ser grossa, vai ter esse ímpeto destruidor, né? Você destrói algo. Quando você fala, não, eu tenho esse ímpeto, mas eu consigo olhar pra ele, aceitar que ele também faz parte de mim e encontrar maneiras saudáveis de expressar isso, sabe? Então, por exemplo, eu tenho esse ímpeto destruidor, eu tô vendo que ele tá muito ativo, eu vou fazer aulas de boxe, entende? Não é que você tá negando essa essência, esse ímpeto, mas você está canalizando de uma forma saudável. De uma forma que não vai te criar mais problemas, que não vai criar problema para outras pessoas, entende? Então você pode ter essa essência destruidora. É claro que assim, eu não sou uma pessoa que tem muito isso da destruição, mas tem pessoas que têm mais, tem menos. Eu não tenho necessidade de fazer boxe, mas eu conheço pessoas na minha vida que têm essa agressividade latente que, nossa, se beneficiariam muito de socar o Bob todo dia de manhã. Você soca o Bob pra você não gritar com a tua mãe. Você soca o Bob pra você não perder a paciência com o teu filho. Você soca o Bob pra você ser educado com o caixa do supermercado e não ser grosso necessariamente com as outras pessoas. Não deixar esse ímpeto destruidor longe aí, mas também não fica achando que você é uma fada sensata, unicórnio, e que, não, que a sua essência é ser uma fada unicórnio. Enquanto humana, não acho. A essência não é só flores, não. E muitas vezes, se você fica negando uma essência sua, uma parte da sua essência, porque não pega bem, porque não cai bem, porque não é bonito, porque não é sedutor, não é sexy, não é charmoso, você fica negando essa essência e você não abre campos para poder expressar essa essência de alguma forma, você se retrai. Você para de expressar outros campos da sua essência. Você vê que essa coisa da essência tem muito essa coisa do eu. Quem sou eu, né? E quando a gente fala do eu, a gente tá falando de várias coisas. Tem o eu meu corpo, tem o eu a minha mente, tem o eu a minha família, tem o eu a minha alma. Mas todos nós aqui atravessamos um eu de ser humano. E o ser humano é bicho. E o bicho tem o instinto da sobrevivência. E a partir disso, várias outras coisas. Agora, nós temos algo que os outros bichos não têm, que é a consciência. Então, eu posso ter consciência desses meus lados, ver quais são esses lados que não estão sendo expressados e buscar maneiras saudáveis e maduras de expressar esses lados. Então, assim, não, eu não tenho um ímpeto agressivo. Porque fica que nem aquela história lá da Tailândia, que eu vou contar de novo porque eu contei no Retiro Virtual, não sei se você assistiu.
que eu falei que eu tava na Tailândia. Eu tava numa fase muito espiritual, assim, nossa, me reconectando muito. Eu tava com uma crença de que pessoas espiritualizadas não sentem raiva. Essa ideia, né, né? Eu e meu ex-marido fomos pra Tailândia e a gente tava lá em Phuket, que é uma cidade de balada, bebemos todas, não sei, a gente tava lá tentando pegar mais dinheiro no caixa eletrônico, internacional, e tava dando as coisas erradas. Eu fui meio grossa com ele e ele falou assim, nossa, meu, quando você bebe, você fica agressiva. Aí eu falei, como assim, né? Tipo, eu não me identifico como uma pessoa agressiva. Ali não me identificava. E aí eu voltei pra Sydney, que é onde eu tava morando, com aquilo na cabeça, sabe? Essa raiva. Eu tenho que abrir espaço pra raiva. Aí a gente tinha discussões e eu via, tipo, meu, armadérrima, assim, deixei a raiva todo vapor, sabe? E aí eu comecei a ficar incomodada. Eu falava, nossa, meu, qualquer coisa agora que me incomoda vem essa raiva, né? Tipo, esse fogo. E aí eu comecei a me perguntar como expressar essa raiva e não ser destrutiva, né? Então tem essa força destrutiva que eu tava tentando sufocar, e aí quando você tenta sufocar, ela borbulha em lugares no meio da Tailândia. E tem uma outra hora que você quer soltar e você solta demais. Então tem essa coisa de falar assim, cara, a parte da minha essência é ter agressividade, isso não é ruim. O que é ruim é não saber lidar com ela, entende? Então quando a gente fala da essência, parece que vem só essa coisa do floreado, mas também tem a gente olhar para esses lados sombras, reconhecer que eles estão aí pra gente conseguir gerenciar. Olhar para eles também, entender que você é um ser humano e você é dual, e você não vai ser nunca perfeita, não interessa o que você faça, não interessa a prática que você faça, não interessa a terapia que você faça, não vai ser perfeita, não vai existir ser perfeita, não vai rolar você ser fada, tá? Não vai dar. Então a gente vai fazer o quê? Começar a olhar para quem nós somos e entender que nós somos seres em eterna construção e criar mecanismos, e é isso que eu ensino no Despertar, da gente olhar pra gente e falar, tá, mas quem sou eu hoje? E para que eu use essas ferramentas para daqui 6 meses, se eu me sentir perdida de mim mesma, poder voltar e falar, tá, mas quem sou eu hoje? Se você tá se sentindo perdida de você mesma, é porque você não sabe mais quem você é hoje, né? Ou pelo menos você não tá debruçada nessa questão. Porque quem é você, afinal, é uma questão filosófica que você vai passar a sua vida inteira, sabe? Tipo, acho que desde os começos dos tempos, o homem tá se perguntando quem sou eu, de onde vim, para onde vou, né? Então você não vai chegar num ponto e falar assim, já sei que é a minha essência, você não sabe, haha. Não, você nunca vai ter esse prazer. Você vai se descobrindo, quem sou eu hoje? Eu fico pensando nas músicas, gente, que eu ouvi quando era criança e que me marcaram pra sempre. Metamorfose Ambulante, porque eu lembro que o Raul Seixas naquela música, ele me deu uma liberdade que eu não via disponível pra mim, porque eu sentia que eu mudava muito de ideia. Uma das coisas que eu via muito quando eu era criança era você não terminar nada do que você começa. E eu achava isso ruim. Mas não é que eu não terminava porque eu não era engajada ou determinada. Eu não terminava porque eu parava de ver sentido, eu não fazia mais, entendeu? Porque eu mudava, era essa metamorfose ambulante. Só que eu cresci dentro de um contexto em que ser uma metamorfose ambulante não era legal. O legal mesmo era você não ser metamorfose, era você ser fixo. Era uns anos 80, o que a gente precisa focar é estabilidade e tal. Então, quando eu ouvi aquela música, foi alguém falando assim, ei, você pode mudar de ideias. Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E ele me deu uma autorização, sabe? Então, existia essa essência, né? Questionadora e aquariana e revoltex e tal, rebelde sem causa, como dizia minha mãe. Mas existiu ali uma autorização, aquela música, tipo, deixou a minha essência fluir, né? Tanto que eu menciono essa música o tempo inteiro aqui, né? Outra que me impactou muito, que eu fiz um post sobre isso, aquela música do John Lennon, Imagine, né? Imagina se o mundo não tivesse fronteiras, né? Se a gente vivesse bem. E eu lembro que eu tinha essa coisa do querer ajudar o mundo e querer que as pessoas se deem bem. Eu nunca entendi por que tem guerra, por que a gente não pode conversar e por que a gente não pode achar um caminho. Ainda mais criança, né? Que a gente nem entende. Então tinha essa essência, né? E a música... Eu fico às vezes me perguntando, será que eu já era assim? Ou será que eu ouvi alguma coisa, sabe? Aí eu quis viver aquilo. Isso não dá pra saber, acho que é um pouco de tudo. É um pouco de tudo. Mas o que eu sei é que tem uma hora que a gente se perde da gente. E tem uma hora que a gente fala, perdi o meu caminho de casa. Tipo o Joãozinho e a Maria, sabe? Que vão botando as migalhinhas de pão. E aí comeram migalhinha de pão. E aí não vai ter mais aquele mesmo caminho pra voltar. Eles vão ter que encontrar um outro caminho pra voltar pra casa. E aí a gente entra nesse processo,
que é o processo que eu percorro no despertar com elas, que é tipo, vamos então ver, né, qual que é o caminho e onde a gente vai juntas, assim, porque junto é muito melhor, né, e junto dentro de um contexto em que a gente tá mulheres juntas, voltando para esse caminho, cada uma para tua casa, mas juntas, conectadas, nessa descoberta do que é a minha essência hoje, de quais lados meus eu quero nutrir, de qual pedacinho meu tá chamando, né? De qual parte minha que por X motivos eu precisei silenciar e calar por um tempo, mas que agora tá na hora de voltar. E voltar a ver um brilho no meu olhar, e voltar a sentir paixão pela vida, voltar a me sentir viva, voltar a me sentir encantada, né? Eu lembro que esse momento de despertar meu, de voltar para a essência, de voltar para casa, foi de uma certa forma voltar para um estado de encantamento da vida, meio de criança. Quando você vê uma criança, você vê muita coisa de essência. Porque ela tem aquela paixão, aquela vivacidade, aquela generosidade, aquela bondade. Mas a criança mesmo é uma filha da puta, né? Ela fala a verdade na tua cara, ela vai lá, rouba. Quase, rouba um bis, né? Chiclete no pipoqueiro. Você rouba, né? Criança tem isso, rouba. Ela fala umas verdades na tua cara, tipo, não tá nem aí se você vai ficar triste ou não. É egoísta, né? Tipo, um bebê tá com fome e chora como se não tivesse amanhã. Dane-se que a mãe dele não dormiu faz 3 dias. Minha filha, tô com fome, entendeu? Então a criança tem muita essa coisa da essência, né? Mas o que acontece quando eu tava nessa minha fase de despertar, não era que eu tava precisando da minha essência da sombra, né? Nem tanto. Era mais essa essência do encanto mesmo, né? Quando você tá na sua essência, tem um certo encanto. Tipo, sabe, é a minha essência que olha para um lago ou para um rio ou um mar, água, a luz batendo e fazendo aquele brilho. Sabe, Dani? Gente, eu fico encantada com aquilo. Eu acho a coisa mais linda do mundo. E eu sinto que é uma coisa da minha essência. Eu sinto que a arte, ela mexe com a essência. A música mexe com a essência. Mexe com alguma coisa aqui que transcende a mente, né? Tipo, é a coisa da alma, do espírito. Se eu tenho alguma coisa de encantamento, sabe? E o que eu vejo nesse trabalho no despertar é que muitas de nós, a gente vai sufocando esse encantamento para dar conta da realidade nua e crua, né? Os boletos, términos, pé na bunda, saudades, decepções, desilusões, né? Esses bolo aí. Você vai se perdendo do encantamento, aí chega uma fase da tua vida que você não sabe mais o que te encanta. Os seus olhos já não brilham mais. Você olha pra água refletindo na luz e fala assim, grande bosta. Você fala, o que aconteceu comigo, né? Não era assim. A gente precisa voltar pra essa essência, pra esse encantamento. Sabendo que quando a gente chegar nesse estado de encantamento, de essência, de bondade, de conexão, a gente também vai encontrar as nossas sombras lá, tá? E é nessa hora que a gente vai precisar o autoacolhimento, que eu falo tanto, não só no despertar, como em todos os lugares da minha vida, porque quando você tá vivendo a sua verdade, quando você está vivendo a sua essência, quando você está vivendo todo o seu potencial, quando você segue seu coração, todas essas frases de efeito aí que a gente tem falado, quando você chegar nisso tudo, lá vai estar a sua sombra também. E aí, como é que você vai lidar com a sua sombra, né? Você vai fingir que não, que você tem que ser uma fada perfeita e vai fingir que não existe, ou você vai olhar para esse seu lado destrutivo de uma maneira acolhedora, não para que ele se delicie e faça o que quiser, mas para que você consiga manejar aquilo de uma maneira dentro do possível, né? Então essa essência tem esse lado da criança, eu sinto muito, que é essa a criança é um típico, né? A graça e mesmo a Aurora, que a gente estava falando no começo, a Aurora tem uma essência que é uma fofura. Tenta dar um bife pra ela e tentar tirar a fofura onde que vai estar. Ela mordeu o cara, minha mãe levou ela 1 ano depois, eu não tinha levado ela no pet shop. Levou no pet shop pra cortar a unha, Dani, ela mordeu a mão do cara. Eu conto, ninguém acredita, porque a Aurora é muito fofa, sabe? Mas assim, existe nela a cachorrinha que morde. Tenta tirar, eu já tentei tirar um ossinho dela, sabe esses ossos que você tenta. Então, nossa, achei que você me amava. Eu te amo, mas não mexe no meu osso. A essência também tem dessa. Então é isso, meus amores. Seguir a sua essência vai passar por esse quem sou eu hoje, tá? Então se você anda se sentindo perdida, não sabe quem você é, nada tá fazendo sentido
existe coisas suas que você tá querendo desenvolver, mas não tá sabendo como, tá na hora de você fazer um processo aí de reconexão. Claro, tô falando aqui do despertar, tem o despertar, mas tem outros 1000 caminhos. O importante é você ir, tipo, tá, quem sou eu hoje, o que faz sentido pra mim hoje, quais são as sombras que eu também não tô sabendo lidar, onde que eu perdi meu encantamento, pra onde tava a minha atenção e aonde eu gostaria de redirecionar essa intenção. Existe um processo, o reconecte-se com a sua essência, ele é quem é você hoje? Lembrando que você é uma construção, então você é hoje vários tijolinhos que vem desde os seus tataravós, e aí você nasceu, aí você teve a sua infância, e aí tem uma alma, e aí tem um monte de coisa que você vai somando, e aí tem você, quem é você hoje? Se você tá achando que você era aquela pessoa que não é mais, né? Se você tá achando que você seria aquela, também não, é hoje, quem é você hoje? Passa daí, né? A sua essência tá aqui, nesse hoje, com a dor e a delícia de ser o que é, né? E daí fica essa pergunta, quem é você hoje? Tem um caminhão passando. A essência do caminhão é ser barulhento. Passa, gente. Como tudo na vida, o caminhão também passa.